Olá, muito bom dia para você. Tribuna Livre já está no ar, viu? Aqui nas ondas da Rádio América 107.1 FM e na tela da TV Horizonte. Gente, hoje é sexta-feira 13, dia de superstição. Muita gente fica aí cabreiro no dia de hoje. Eu confesso para você que eu não ligo muito para isso não, tá? Mas também não facilito as coisas não, tá bom? Hoje no programa nós vamos falar sobre direito de sucessão. Você sabe o que é isso? É uma área do direito que regula a transmissão do patrimônio de uma pessoa que falece para seus herdeiros. Quais são suas dúvidas sobre testamento, inventário e herança? É a nossa pergunta do dia. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 31 99412-2179. Mais uma vez para você não esquecer, 99412-2179. Essa história de herança, gente, é muito complicado, sabe? As famílias costumam aí a vida toda, né, viver num clima harmonioso, um clima de união. Só que é só esperar o pai ou a mãe falecer, alguém que possui o bem falecer, que aí a briga começa, viu? Olha, eu conheço um caso de briga por herança que quase acabou em morte, você acredita? Olha só, um irmão que atacou o outro e o bicho pegou, viu, gente? Quase que não virou tragédia, tá bom? Quase que virou tragédia. Então, você pode participar, responde lá a nossa enquete, vai lá no nosso WhatsApp, que eu quero a sua participação aqui no Tribuna, porque o Tribuna é nosso, o Tribuna é livre, a Tribuna é livre aqui, tá bom? 99412-2179. Participe com a gente. Vamos de notícias aqui, gente, olha só. Uma notícia que chegou agora pela manhã, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, precisou se abrigar em um bunker em Israel na madrugada desta sexta-feira após ataques israelenses contra o Irã e uma ameaça de retaliação, tá? Ele está lá no país desde o último domingo, a convite do governo israelense, para conhecer modelos de segurança pública e inovações tecnológicas, tá bom? Segundo o próprio prefeito, numa entrevista hoje de manhã a uma rádio daqui de Belo Horizonte, ele foi acordado por sirenes por volta das 3 horas da manhã no horário local, que alertavam para possíveis ataques aéreos. A comitiva brasileira conta com cerca de 25 pessoas, incluindo prefeitos de outras cidades. Em entrevista hoje de manhã, Álvaro também afirmou que não sabe como será o retorno ao Brasil. Você que está acompanhando aí pela TV Horizonte, está vendo aí a situação que está lá, sabe? Os prédios em chamas, prédios destruídos. É uma coisa assim, eu acho que a gente vai enfrentar, viu, gente? Uma guerra aí, tá? É quase certeza. O Álvaro disse então que não sabe como será o retorno dele no Brasil, já que o espaço aéreo israelense foi fechado por questões de segurança. A previsão inicial era de retorno na próxima sexta-feira, tá? No dia 20. O fechamento do espaço aéreo ocorre após um ataque das forças de defesa de Israel ao Irã, que resultou na morte de líderes militares iranianos e 2 cientistas nucleares. Em resposta, o Irã lançou mais de 100 drones contra o território israelense. O governo de Israel declarou estado de emergência e orientou a população a permanecer próximo de abrigos, tá certo? Que dê tudo certo para o prefeito de Belo Horizonte, para essa comitiva que está lá, de mais de 25 pessoas, tá? E que saiam todos sãos e salvos, momento tenso aí no mundo, tá bom? Gente, olha só, vamos voltar agora aqui para a nossa capital, porque nós vamos falar de trânsito aqui na capital. Olha só, o limite de velocidade na Via Expressa vai ser reduzido a partir da próxima semana. É o destaque da repórter Letícia Bessa. Começa a valer nesta terça-feira, dia 17, novo limite de velocidade para quem trafega pelas pistas centrais da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a Via Expressa. A velocidade será reduzida de 80 para 60 km por hora no trecho entre a Rua Coração Eucarístico de Jesus e a Avenida Teleférico, na divisa de Belo Horizonte com Contagem, na região metropolitana.
O objetivo, segundo a Prefeitura, é tornar o trânsito mais seguro com base na premissa de que velocidade menor reduz a gravidade dos acidentes. A Via Expressa também recebe reforço na sinalização, com 20 novas placas. A BH Trans adianta que os equipamentos de fiscalização eletrônica serão ajustados para o novo limite e que serão instaladas faixas de pano pelo trecho, informando a mudança da velocidade de 80 para 60 km por hora. Repórter Letícia. Minha gente, complicada essa situação, viu? Porque, bom, quem aí usa o carro em Belo Horizonte, né, quer sempre acelerar, né? Tudo isso divide as opiniões das pessoas, né? Agora, nós conversamos, quem chega agora no Tribuna aqui com a gente, que vai comentar essa ação da Prefeitura e reduzir a velocidade máxima na Via Expressa de 80 para 60, é a especialista em trânsito, Cíntia Almeida. Bom dia, Cíntia. É fato que a redução do limite de velocidade numa via reduz de forma considerável a possibilidade de um dano em caso de sinistro. Os estudos que foram realizados para a redução da velocidade na Via Expressa no trecho de Belo Horizonte, Contagem e Divisa foram pautados nessa redução de impacto em caso de sinistro de trânsito. É fato que isso ocorre, mas nós temos que pensar que é uma via expressa. E o ideal é que as condições de segurança da via a mantenham como expressa, com um limite de velocidade um pouco mais alto, mas que ofereça segurança aos usuários das vias. Nós estamos falando de redução de velocidade dentro do perímetro urbano, mas uma via que foi própria, ou deveria ter sido desde o princípio, caracterizada e sinalizada para possibilitar a fluidez, mas também em segurança. Nesse primeiro momento, o risco maior é a redução da velocidade repentina e o risco de colisão traseira. Os motoristas assustam com a alteração do limite de velocidade, principalmente com o registro de avanço, com o radar de velocidade, e acabam freando bruscamente, gerando o risco de engavetamento. Precisa-se de muita campanha educativa, mesmo que tenha placa, porque já existe o hábito de passar no local considerando a velocidade de via expressa. Precisamos sempre educar os motoristas, orientar, sinalizar o local de forma que fique legível, visível, uma distância que seja possível identificar, mas não pode desconsiderar o hábito dos condutores que já estão passando no local todos os dias e fazer campanhas que realmente sejam efetivas para que eles percebam essa alteração. O ideal, portanto, seria uma via que fosse realmente expressa, possibilitando a fluidez no trânsito, que pode mudar nesse momento, se não for muito bem sinalizado, e dar segurança aos ocupantes por meio de passarelas, dar segurança aos pedestres em situações de travessia que são estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro para não descaracterizar a via. Existem vários pontos da cidade que precisam de redução de velocidade porque tem esse registro de sinistro, de atropelamento, de acidente. E esses pontos devem ser observados com muito mais atenção nesse momento para que a gente consiga uma via expressa com fluidez e segurança de forma real, efetiva. Muito obrigado. A Cíntia, ela tocou em pontos importantes aí, né? Risco de colisão traseira. E, gente, é uma via expressa. E o que nós temos que considerar é uma coisa. Os motoristas estão acostumados ali em acelerar. E pode ter esse risco mesmo de colisão traseira, que é muito importante. Agora, será que não teria uma outra medida que a prefeitura, que os órgãos de trânsito não poderiam tomar para reduzir os acidentes no local? Porque é uma via expressa, gente. Não se trata, não é o centro da cidade, não é uma avenida da cidade, né? Então, aí reduz para 60, aí daqui alguns anos não vai dar mais certo, reduz para 40. É impressionante. Vamos ver, né, como é que isso vai ser. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas você pode participar pelo WhatsApp, que é o 99412-2179. Quais são suas dúvidas sobre testamento, inventário e herança? Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre aqui na Rádio América TV Horizonte, agora 11 horas e 15 minutos. Olha só, hoje, gente, é dia de Santo Antônio, um dos mais populares da igreja, santos da Igreja Católica, né? Que tem a fama de santo casamenteiro. Agora, olha que interessante.
Ontem foi dia dos namorados e hoje é dia do santo casamenteiro de Santo Antônio. Então você que já arrumou uma namorada ontem e passou o dia dos namorados acompanhados, agora hoje você pode pedir para Santo Antônio, né? Quem sabe você não consegue aí, né, um casamento, né? Pois é, muito legal essas crenças populares do nosso povo aí, da nossa igreja, tá? Lá onde que eu moro, gente, nós temos o costume de dizer, lá em Santa Luzia, lá em Pinhões, mandando um abraço para esse povo querido, nós temos o costume de dizer que véspera de Santo Antônio, que foi ontem, e hoje, que é o dia de Santo Antônio, é um dia que faz muito frio. E também véspera de São João, dia de São João. E no dia de São João, que é no próximo dia 24, também é um dia que faz muito frio, tá? E por falar em frio, BH registrou o dia mais frio do ano, pelo segundo dia consecutivo. A capital registrou 8 graus, 8,4 graus. Ontem foram 8,7 graus. Tá muito frio, sem contar a sensação térmica, tá? O Claudemir de Azevedo, meteorologista do IMET, chega agora aqui no Tribuna e vai falar pra gente como fica o tempo no final de semana. A massa de ar frio que atua sobre o estado de Minas Gerais ainda manterá as temperaturas baixas em toda a região metropolitana nos próximos dias. Em Belo Horizonte, temperatura mínima de 8 graus, máxima chegando até 22 graus durante o final de semana, e o frio intenso vai continuar associado aí a essa massa de ar polar que atinge todo o estado de Minas Gerais. A partir da próxima terça-feira, a tendência é que a temperatura se eleve gradativamente na capital mineira e também em região metropolitana, e o frio diminua um pouco em todo o estado de Minas Gerais a partir da próxima terça-feira. Gente, então é bom ficar atento aí, viu? Olha só, e Minas Gerais está entre os 21 estados brasileiros com risco de alta para casos de síndrome respiratória aguda grave, tá? Atenção aí, viu? Nas próximas semanas. O alerta foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no boletim Infogripe. Belo Horizonte também aparece entre as 17 capitais com tendência de crescimento nos casos. Segundo a Fiocruz, o aumento é mais expressivo entre crianças de 2 a 4 anos, idosos, mas há previsão de crescimento também entre jovens e adultos nos próximos dias. Até agora, o Brasil já registrou mais de 93 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, tá? O infectologista Leandro Cury chega aqui agora no Tribuna para falar um pouquinho mais sobre essa síndrome respiratória aguda. Muito atenção, viu, gente? Que não pega só em criança e idoso não, tá bom? Atenção os jovens aí, como disse a Fiocruz. Quando falamos de frio, falamos também de doenças respiratórias, tanto inflamatórias, que não são necessariamente infecciosas, como bronquite, exacerbação da asma, também como doenças infecciosas. E aí a gente destaca a influenza, que é a gripe, o próprio Covid e os resfriados, causados pelo vírus sincicial respiratório, causados pelo rinovírus e uma quantidade enorme de vírus. São as síndromes gripais. Elas são ruins para todo mundo, mas públicos mais vulneráveis, como crianças abaixo de 5 anos, crianças abaixo de 1 ano principalmente, e idosos, elas podem ser mais graves. Elas podem piorar a condição de um quadro inteiro clínico da pessoa, levando às vezes a um desfecho muito ruim, internação. Para a gente evitar isso, a gente tem que falar que a máscara continua funcionando. Então, se você está em um ambiente fechado, ou pega condução, transporte fechado, trabalha em um local com várias pessoas, você pode utilizar a máscara cirúrgica, bem colocada no rosto. Ela te protege contra essas doenças, essas infecções que são transmitidas principalmente por gotículas de proximidade de uma pessoa infectada para outra não infectada. Mas também hidratação funciona. A gente tem que lembrar que para doenças como influenza e Covid, a gente tem vacinação universal e deve ser feita pela segurança das vacinas e pela complicação que elas evitam. E também, em casos mais sérios, procurar, claro, atendimento médico. Esse momento acontece porque o período mais seco propicia a transmissão de vírus e os ventos carregam esses vírus mais facilmente de uma pessoa para outra. A gente tem que deixar janelas fechadas e o ambiente circula com ar mais viciado, mais contaminado. Lembrar também de higienização de mãos e da toalete respiratória. Então, se você está espirrando, tossindo, proteja as vias aéreas para não transmitir isso para as pessoas do seu entorno, ok? Então, fica essas atenções, porque as doenças respiratórias estão aí, os prontos-socorros estão bem cheios e a gente tem como evitar a maioria delas, ou pelo menos a transmissão delas.
Obrigado, então, doutor Leandro. Então, gente, ó, pegaram a dica aí, né? Vamos tomar cuidado, se agasalhar, higienizar bem as mãos, porque a gripe tá aí e não é brincadeira. E vacine-se, tá bom? Olha só, quem chega agora é o repórter Newton Lopes, com informações de ciclistas de Belo Horizonte que estão cobrando o término das obras da ciclofaixa na Avenida Afonso Pena. Newton, é com você. A Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara de BH realizou uma audiência pública para cobrar da Prefeitura de Belo Horizonte a instalação de uma ciclovia entre a Praça da Rodoviária e a Praça da Bandeira, na Avenida Afonso Pena, que está suspensa há pouco mais de um ano. A construção de cerca de 4 km e 200 metros de ciclovia foi suspensa por decisão judicial depois de questionamentos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Presidente da audiência, o vereador Wagner Ferreira, do PV, destaca os pontos positivos do debate. Eu queria destacar 2. Notícia da Prefeitura de Belo Horizonte, que está terminando uma parceria com o governo federal para ampliar em até 70 quilômetros de nova ciclovia na cidade. E a questão da ciclovia, que todos os órgãos da Prefeitura continuam favoráveis à execução da obra, estão aguardando a decisão judicial. E nós vamos reunir com o prefeito Álvaro Damião, junto com os ativistas em movimentos, para ouvir a posição dele, política, o que é muito importante. Então, acho que o resultado dessa audiência foi fundamental, que mostra que toda a parte técnica foi observada, toda a obra está dentro das normativas e que ela tem um impacto muito positivo para a mobilidade da cidade. E é por isso que a gente vai continuar lutando para que a obra retome. O ciclista Cristiano Scarpelli, do Ciclorota BH, fala sobre a importância da construção da ciclovia na Afonso Pena. A audiência hoje aqui foi muito boa, cheia, representativa, uma discussão de alto nível, com bastante dados, bastante depoimento de pessoas que defendem a ciclovia da Afonso Pena, e ficou mais uma vez provado que essa ciclovia só traz benefício, que pode proteger aí até 3.000 pessoas de bicicleta, colocar mais gente para pedalar na cidade, retirando carros da rua, e que é uma falácia essa informação que foi muito divulgada lá atrás e que o Ministério Público continua insistindo que a ciclovia atrapalharia o trânsito. Eu já demonstrei aqui hoje 464 horas de vídeo, mostrando que o trânsito continua fluindo normalmente lá no alto da Afonso Pena. E dali em diante a ciclovia é em cima do canteiro central, então não tem por que insistirem nessa conversa e agora a gente só espera que executem a obra. A revitalização da Afonso Pena está prevista no programa Centro de Todo Mundo. Ao todo, seriam investidos mais de 24 milhões de reais para a implementação da ciclovia e faixas para o transporte coletivo, além do recapeamento do asfalto, melhoria nas sinalizações e no mobiliário urbano, entre outros. A previsão para a entrega das obras foi reajustada do segundo semestre de 2024 para maio deste ano. Os representantes da Prefeitura na audiência informaram que a obra será retomada ou não assim que sair a determinação final da Justiça. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. Olha só, agora eu vou ler algumas participações aqui. A Sônia do Palmital, minha conterrânea lá de Santa Luzia, tá dando bom dia, tá perguntando pela Ju. A Ju hoje está de folga, Sônia. Ela está curtindo merecidas folgas, tá bom? E aí eu fiquei com esse papel aqui de representar a Juliana também, nesse programa que ela tá aqui há muito tempo, tá bom? Então não me abandonem não, tá? Continue comigo aqui. O Antônio Marcondes também tá dando bom dia, desejando um ótimo final de semana e escreveu aqui, ó, salve Santo Antônio, viu, Antônio Marcondes? E daqui a pouquinho nós vamos ler mais interações. Convido você a participar. Quais as suas dúvidas sobre testamento, inventário e herança? 994122179. No próximo bloco, nós vamos receber a advogada Natália Campos Valadares. Tribuna Livre volta já, não saia daí! (11h30), Tribuna Livre de volta aqui na TV Horizonte, Rádio América 107.1, TV Horizonte, canal 30, viu? Você pode também nos acompanhar lá no YouTube. Só digitar lá, TV Horizonte ao vivo, que já vai ser o primeiro que vai aparecer lá para você, tá bom? E, claro, pode assistir os nossos vídeos, curtir, compartilhar quantas vezes quiser, tá bom, gente? Então, no primeiro bloco, eu falei aqui para vocês que a gente ia conversar sobre direito de sucessão. Aí nós perguntamos,
Quais as suas dúvidas sobre testamento, inventário e herança, né? Pois é, eu estou aqui agora com a advogada Natália Campos Valadares. Ela vai responder as suas dúvidas, vai nos contar um pouquinho sobre isso. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo jóia? Obrigada pelo convite para a gente falar de um tema tão importante como o direito das sucessões. Exatamente. Doutora, então vamos começar, porque muita gente não sabe o que é direito das sucessões, né? O que é isso e qual que é a importância disso? Essa pergunta chega constantemente para mim. O que é sucessão? O direito das sucessões é da gente tratar sobre a transmissão de bens e direitos no caso do falecimento de uma pessoa. Então, a gente está tratando de questões, aconteceu a morte, a gente fala de sucessão, ou preparando para a morte também. E quais são os casos que mais chegam lá no seu escritório? O que mais chega para a gente é o inventário, né? Que é a transmissão dos bens pós-mortem, que é o procedimento judicial ou pode ser feito no cartório. E o que tem tido uma gama muito grande agora é o do planejamento sucessório. As pessoas fazendo holdings, testamentos, ou seja, planejando para a sucessão. Pois é isso que eu queria perguntar, porque é o seguinte... eu nunca precisei, assim, de fazer inventário, assim, na minha família, que eu me lembre, não. Mas as pessoas comentam que inventário tem um valor muito alto. É muito caro e dá muito trabalho para fazer. Principalmente quando a família é grande, igual eu citei no início do programa. Quer conhecer a família? Espera alguém morrer, não é? Espera alguém morrer. Tem um vizinho, que eu não vou falar o nome, mas quando uma pessoa lá faleceu, maior confusão, gente, que foi lá. Agora... já estava falando aí agora, tem uma modalidade que é como se fosse um condôminos, eu não sei exatamente o nome, que em vida a pessoa cria e já coloca os filhos. O nome disso é a holding, que é algo que está sendo falado e discutido muito antes, que é uma das maneiras de planejar a sucessão, ou fazer um planejamento patrimonial. Cria-se uma pessoa jurídica e coloca como sócios o dono do patrimônio e quem ele achar que é prudente, no grande maioria das vezes o filho, e lá a gente fala que coloca o patrimônio, né? Então, vou fazer a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, de um imóvel, de um carro, de dinheiro, enfim, do que a família achar que é prudente colocar nessa holding. Ótimo. E aí a pessoa coloca, já faz escreve tudo ali, já deixa todo mundo pronto para que quando aconteça a morte, depois que a pessoa morrer, não tenha problemas. Isso. A holding, assim como outros instrumentos, por exemplo, seguro de vida, testamento, VGBL, são meios para a gente evitar problema. Então, assim, igual você falou do seu vizinho, vamos minimizar problemas futuros. Porque, como você bem disse, no direito a gente fala, para a gente conhecer de fato como que uma família funciona, ela já passou por um inventário? Ali diz muito sobre a estrutura familiar. É que sempre tem um mais esperto que o outro, tá querendo levar mais do que o outro, aí é problema, viu, gente? Problema muito grande. Agora, doutora, o que é necessário hoje para a gente fazer um testamento, para que ele seja considerado legalmente válido? Essa pergunta é muito importante, porque o testamento é um dos instrumentos jurídicos que necessita, que tem o maior rigor. Então, se você não segue as regras previstas na lei, ele não vai ter validade. Então, você está fazendo um instrumento para proteger a sua família, para proteger sua empresa, enfim, e que no final das contas não vai adiantar. Então, se o testamento é particular, porque é possível fazer um testamento particular, ele precisa ter 3 testemunhas participando, precisa ser escrito. O que eu gosto de fazer muito é gravar, né, ter a gravação. E a forma de testamento mais segura que tem é o testamento público, que é feito no cartório, perante um tabelião, junto de 2 testemunhas. Essas coisas do direito, gente, são assim, coisas da lei, são bastante complicadas. Por quê? É cheio de detalhes, são muitos documentos, né? Agora, quais são os principais erros que chegam lá, que as pessoas cometem e que algo dá errado na hora de fazer o testamento? Não ter uma conversa antes sobre esse assunto, não seguir os requisitos da lei. Como eu disse, o testamento é um dos documentos judiciais mais rigorosos. Então, o principal ponto, seguir tudo ali que está na lei.
Então, procura um advogado, procura um tabelião, que ele vai saber te orientar para que o seu testamento tenha validade. Ótimo. Muito bem, gente, nós estamos conversando aqui com a Natália Campos Valadares, ela é advogada. Você pode participar com a gente, 994-122179. Doutora Natália, agora eu quero saber aqui, quais são os tipos de testamentos hoje no Brasil? Hoje a gente tem o testamento público, testamento particular, testamento marítimo e testamento aeronáutico. São tipos especiais de testamento. Tem também o testamento cerrado. Está em discussão no Congresso Nacional a reforma do Código Civil. E nessa reforma do Código Civil, caso venha a ser aprovada, a gente não sabe quando vai acontecer, está retirando os testamentos que a gente chama de testamento especial. Por exemplo, marítimo, aeronáutico, enfim, aí corta esses tipos de testamento. Interessante, doutora. A Sônia Rezende, que participa aqui com a gente todos os dias, ela tá dando bom dia e tá perguntando assim, ó: se eu fizer doação com usufruto do meu imóvel para os meus filhos, os isenta de inventário? Os isenta de inventário, porque você já está fazendo a transmissão do bem em vida. Então, deste imóvel específico não terá inventário, né? Não tem que verificar se tem outros bens para além desses. Mas, fazendo a doação em vida, esse bem não vai entrar no inventário. Interessante, viu, Sônia? Olha aí, ó, a doutora já respondeu aqui. Quem está mandando também uma mensagem aqui pra gente é a Juliana Lima. Tá dando bom dia aqui. Tá falando, ó, toca o nosso Tribuna Livre. Um abraço. Tá mandando um abraço pra sobrinha dela, Sara, que está completando 15 anos hoje. Mais tarde, eles vão comemorar aí o tão sonhado baile. Um abraço para todos os nossos queridos ouvintes. A Juliana tá mandando aí um abraço aí para vocês, viu, gente? Olha só, obrigado, viu, Ju? Eu sabia que a Ju ia estar assistindo. A Ju é uma querida que tá aqui sempre nos ajudando, tá aqui há tanto tempo no Tribuna Livre, tá bom? Doutora, ainda falando sobre a questão de herança, de inventário, né? Qual que é a diferença? Aliás, quais são os direitos dos herdeiros necessários? Herdeiros necessários são aquelas pessoas que obrigatoriamente vão receber uma parte da herança deixada pelo falecido. Hoje, quem são os herdeiros necessários? São os ascendentes, o cônjuge e os filhos. Então, a pessoa que quer fazer um testamento, por exemplo, Léo, ela não pode retirar esses herdeiros necessários. Então, eu posso dispor de metade do meu patrimônio, mas a outra metade, os 50%, obrigatoriamente ficam para esses herdeiros necessários. Agora, tem uma coisa também que é o seguinte, sei lá, tem um casal, aí morre o pai ou a mãe, morre o pai e fica a mãe, e os filhos são menores de idade. A mãe, ela que administra os bens, ela tem 50%, é isso mesmo? E os filhos dividem os outros 50%, 25 para um, 25 para outro? Se eles forem casados. Isso. Eles são casados, aí pelo regime, vai depender do regime de bens, porque direito de família e sucessões andam muito juntos. Então, o regime de bens deles sendo da comunhão parcial, que é o regime legal, a esposa vai ter direito à metade do patrimônio que foi constituído durante o casamento. E ela também tem direito ao patrimônio particular. E esse patrimônio particular vai ser dividido entre a esposa, a mãe e os outros 50% para os filhos. Ótimo. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma mensagem aqui do Germínio. Ele está perguntando assim, ó: meu pai morreu em 2009. Somos 5 irmãos. O documento da casa ainda está no nome dele. Algum irmão tem direito de vender a casa sem informar o outro? Se não tivesse sido feito o inventário, isso não é possível, não. O primeiro ponto, quando tem o falecimento de uma pessoa, é fazer a transmissão dos bens para os herdeiros. Então, fez o inventário certinho. Tem lá os 5 irmãos. Esse irmão sozinho, a única maneira dele vender a casa, sem a concordância dos demais, é com uma autorização judicial. Se não tivesse autorização judicial, não é possível um dos condôminos ou dos proprietários vender a totalidade do bem sem a concordância dos demais. Mas mesmo tendo a concordância dos demais, não pode vender sem o inventário. Sem inventário, não. Porque vai estar lá no registro do cartório o nome do pai, né? Então, precisa fazer essa transmissão para os filhos, para os 5 filhos. Então, você vai ter uma dificuldade ali cartorária. Porque como eu estou vendendo um patrimônio
que a pessoa não tá aqui nem para assinar o documento. Sim. Não tem jeito, né? Então você vai precisar fazer um inventário, sim. Agora eu aposto que tem gente também que falsifica, né? Que aí já vai para outra esfera. Já vai para outra esfera. O que a gente não deve fazer, né? Exatamente, não se deve fazer isso, gente. Vai para outra esfera criminal e aí o caso é mais complicado. 994122179, a doutora Natália Campos, ela já me disse aqui que ela vai ficar, tá? Para o próximo bloco. Então mandem suas perguntas. 994122179. Agora 11h41. Voltamos já. Onze horas e 45 minutos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje falando sobre direito de sucessão com a advogada Natália Campos Valadares. Ela é professora da Faculdade Seidim, que é o Centro de Estudos em Direito e Negócios, e advogada especializada em Direito Civil. Você está participando com a gente no 994122179. Chegou pergunta aqui, ó, uma pessoa não quer se identificar. Ela diz assim, doutora, um colega não tem filhos vivos. Ele pode doar em vida a parte dele para um parente? A casa já havia sido dividida para os 2 herdeiros pela mãe quando viva. A parte do irmão que não tem herdeiros, ele pode doar em vida para um parente com registro em cartório? Confusão. Sendo que a parte do outro irmão, ele fez o que quis com a parte dele? Confusão. Vamos por partes. Um colega não tem filhos vivos. Ele pode doar em vida a parte dele para um parente? Sim. Mas direito de família, direito de sucessões, é isso mesmo, Léo. É uma confusão, é parente pra lá, parente pra cá, é isso. Sim, é possível fazer a doação em vida, vai ao cartório, né? Porque a doação precisa ter um documento público. Então, você precisa ir ao cartório e falar para quem que você quer fazer a transferência desse bem. Ah, tá. Aqui, ó. Aí ele continua. A casa já havia sido dividida para os 2 herdeiros pela mãe quando viva. A parte do irmão que não tem herdeiros, ele pode doar em vida para um parente com registro em cartório. Sendo que a parte do outro irmão, ele fez o que quis com a parte dele. Então... o irmão que quer doar, ele vai ao cartório, faz uma escritura pública de doação, vai ter as taxas, vai ter recolhimento de imposto, de ITCD, e já passa para quem ele acha que deve ficar com esse bem. Na dúvida, gente, procure também a doutora Natália. Como é que as pessoas podem estar em contato, doutora? Léo, as pessoas podem me encontrar no Instagram, no meu escritório, Campos Valadares ADV, e também pelo número de telefone, que é o 31 999318186. Campos Valadares ADV, lá no Instagram. Isso, no Instagram. Ótimo. Gente, agora nós vamos continuar aqui a nossa entrevista. Vai participando, tá? Vai participando com a gente, que ainda tem muito programa pela frente. Doutora, a gente estava conversando aqui no intervalo, uma pergunta. Uma pessoa faleceu, ele era casado, essa pessoa, vamos hipoteticamente dizer que essa pessoa é do sexo masculino. Ele era casado, tinha filhos, morava com a família, tinha bens, faleceu e aí apareceu uma segunda pessoa, vamos dizer assim, uma segunda família. E nesse caso, doutora? Léo, esse caso acontece muito. No meu escritório eu tenho diversas ações do país inteiro, como isso que você acabou de me relatar. Hoje, teve até uma decisão recente do STF. E o STF decidiu dar impossibilidade do reconhecimento do que a gente chama de famílias simultâneas. Tem uma diferença entre união estável, famílias simultâneas e amante, tá? Amante é como diz a Marília Mendonça, a amante não tem lar, tá? Então, a amante não tem direitos. Mas quem tinha, de fato, uma relação pública, notória, douradora, com o intuito de constituir família, poderia ter direitos. Mas a lei hoje no Brasil, além não, os tribunais, eles vedam esse reconhecimento. E essa segunda família, infelizmente ou felizmente para uns, acaba não tendo direitos reconhecidos no caso de falecimento. Aí é briga na justiça? Briga na justiça e briga na justiça que dura muitos e muitos anos. Como que é, doutora? Tem a diferença. É amante? Eu vou anotar aqui. É amante? Existe a diferença de amante, né? Que é um relacionamento assim, que é algo escondido, porque amante é escondido, né? Que as pessoas não sabem. E das uniões simultâneas, as famílias simultâneas.
de fato acontece que várias pessoas têm, na maioria do caso, os homens, 2 famílias. Tem a esposa lá e também tem uma outra família, uma outra mulher que sai, que viaja, que tem filhos, enfim. Aí a gente chama de famílias simultâneas. Gente, eu não sabia dessa não. Pra mim, união simultânea, família simultânea, pra mim se encaixava. Não, são bem diferentes. Pro direito, é bem diferente. Gente, olha só, tem perguntas aqui, ó. A Eunice tá perguntando assim, ó. Somos 10 filhos, meu pai faleceu. Foi feito o inventário, está no nome da mãe. Ela pode vender sem autorização de alguns filhos? Como proceder? A mãe está com 94 anos. Nossa, pergunta muito interessante essa. Tem que verificar o registro em nome de quem? Da mãe, está no nome dos filhos, né? Porque se tiver só no nome dela, aí ela pode fazer o que ela quiser com o patrimônio dela, independente da idade. A idade não é um limitador de vontade. O que é um limitador de vontade é caso ela não tenha a capacidade de expressar o que ela de fato quer, né? A gente sabe que tem algumas questões, né? Um Alzheimer, Parkinson, não sei se é o caso, parece que não. Mas o fato dela ter 94 anos e o bem estar registrado no nome dela, ela pode sim vender, dispor, né? Doar, fazer o que ela quiser com esse patrimônio. Ótimo, interessante. A Raquel de Contagem está perguntando assim, eu gostaria de saber por que é tão caro o inventário. E se eu consigo fazer um documento chamado alvará pro bono? É assim que fala, doutor? O alvará, ele é um instrumento jurídico diferente do inventário, né? Então, o procedimento de inventário, você vai fazer um levantamento de todo o patrimônio, de todos os herdeiros. O alvará é para uma situação específica, a depender do valor do patrimônio. Aí você vai no juiz e fala, olha, me dá uma autorização para eu vender, para eu transferir. Então, vai depender muito da situação específica, do valor do patrimônio, para verificar se vai ser um inventário ou o pedido de alvará. Ah, interessante. Doutora, nós estamos chegando já próximo aí do final do programa. Ele só falasse para a gente que cuidados uma pessoa deve tomar ao organizar sua sucessão. Eu acho que o primeiro ponto é ter uma conversa com um especialista para poder te orientar, porque a solução para mim não vai ser igual a solução para você, porque a minha família é diferente da sua e é natural que elas sejam diferentes. Então, fazer um levantamento completo de como que são as relações familiares, qual que é o patrimônio e qual que é o interesse daquela pessoa que é o dono do patrimônio. O que ela quer fazer com os bens que ela, né, batalhou tanto para construir durante a vida, para que isso possa trazer garantia para quem ela vai deixar no futuro, né? Para deixar a família já estruturada, já deixar a família organizada. Ótimo. Doutora, mais uma vez, telefone, rede social, endereço, quem quiser procurar o escritório Campos Valadares. Léo, quem quiser procurar o meu escritório, a gente traz especialista em direito de família e de sucessões há algum tempo já. O telefone de contato é o 31 99931 8186 e o Instagram é o Campos Valadares ADV. A gente atua em todo o país, né? Em Minas Gerais, Belo Horizonte, interior, enfim. Só não vale lá no escritório quebrar o pau, viu, gente? Não, vai lá, conversa certinho, quebra o pau lá em casa, lá na casa de vocês depois, vai lá e resolve tudo certinho para não dar confusão, porque que, ó, herança é complicada, a família vive em harmonia 50, 60 anos. Faleceu, aí um irmão começa a brigar com o outro, uma confusão, aí faleceu a mãe ou o pai, aí quem ficou vivo, o irmão vai lá e quer, enfim, fazer a cabeça da pessoa e tudo bem. Ô, doutora, a senhora tem, eu gostaria de saber se a senhora tem programação para o fim de semana? Não tem, não, Léo. Então, quem chega agora é a repórter Letícia Bessa com algumas dicas para o fim de semana da galera aqui em Belo Horizonte. Centros culturais de Belo Horizonte estão com programação gratuita de festa junina, apresentações de quadrilhas, shows, vendas de comidas típicas e outras atrações ocupam os espaços durante todo o mês de junho. O destaque deste fim de semana é o Arraiá do Mercadinho, nesta sexta-feira, no Mercado da Lagoinha, das 3 às 5h30 da tarde. Neste sábado, o grupo Meninas das Gerais toca e canta forró no Arraiá do Centro Cultural Venda Nova, no bairro Jardim dos Comerciários, das 2 da tarde às 7 da noite. Não precisa retirada de ingressos, é só chegar e participar.
A Companhia Circunstância celebra 20 anos de trajetória com a estreia do espetáculo Piratas do Curral. Em cena, uma mistura de palhaçaria, malabarismo e acrobacias, além de dança, música, poesia e teatro. É neste domingo, às 16h, na Praça México, que fica no bairro Concórdia, em BH. O acesso é de graça. Prepare a garotada, porque tem show do Bita, crescer e aprender com ingressos a preços populares. É neste domingo, dia 15, no Grande Teatro do Palácio das Artes, bem no centro da capital. O espetáculo integra a programação do Diversão em Cena, com ingressos a R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada, na bilheteria ou pelo site eventim.com.br. É neste domingo, às 17h, com apresentação acessível em Libras. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Com dicas para o fim de semana, o Tribuna Livre vai chegando ao fim. Siga o nosso Instagram da Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. Você pode conferir este programa também no YouTube, só para pesquisar lá, ó, TV Horizonte. Passa lá no nosso site também, americabh.com.br e tvhorizonte.com.br. Agora nós temos artigos, viu, gente, escrito lá. Bom, a apresentação de hoje do Tribuna Livre foi minha, Léo Apolinário, a nossa estagiária Rafaela Bernardi, que nos ajudou aqui com todos os nossos trabalhos. Obrigado, Rafaela, produção, coordenação e tudo mais. Os trabalhos técnicos é do Haroldo Ferreira, gente boa, Haroldo. Quem tá lá na central lá, ó, da gravação é o Wellington Barbosa. Lá no VMix, Alan Júnior cortou lá e fez todo o programa pra gente. Coordenação de jornalismo, Rafael Campos. Camarim, tá, gente? Ana Flávia Rodrigues, a coordenação de jornalismo, Rafael Campos. Direção da TV Horizonte da Rádio América, Ana Paula Damascene. A direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Eu fico por aqui. Vem aí o Rede Notícia com André Santos e Adriana Ferreira, que vai repercutir toda a situação que está acontecendo lá em Israel e no Irã. Vai trazer também informações do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Eu volto segunda, te espero aqui, Juliana e eu. Boa tarde, gente. Bom final de semana!